Olá, tudo bem? Espero que estejam todos atravessando esse período de pandemia com tranquilidade, tá? E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um livro que é muito especial, por vários motivos, desde seus aspectos puramente linguísticos até a sua história, que é extraordinária, que é o livro 4 de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, publicado por volta de 1960. Eu considero esse livro especialíssimo porque, em primeiro lugar, é um ato de criação extremamente inusitado. A autora, Carolina Maria de Jesus, que nasceu no início do século, foi alfabetizada somente até os 8 anos de idade. Isso porque contou com a benevolência de uma senhora que a matriculou numa escola espírita, na qual ela teve os primeiros rudimentos da escrita, da leitura, apaixonou-se pela leitura, pela escrita e, infelizmente, não pôde continuar os estudos, porque a família teve que se mudar dali e esse percurso, que é um percurso de pobreza e miséria, trouxe Carolina Maria de Jesus de Minas para São Paulo. E em São Paulo, com uma vida errante, tendo filhos de pais variados, ela acabou, na realidade, de ser uma mãe solteira, com 3 filhos, 2 meninos e uma menina, morando na favela do Canindé, zona leste de São Paulo. Creio que é zona leste. Numa situação de miséria. Tá? Entenda que pobreza é a privação de elementos que tornariam a vida mais confortável. Mas na pobreza ainda há dignidade. Já a miséria é uma situação de privação extrema, inclusive daquilo que nos dá dignidade. Carolina Maria de Jesus vivia na miséria. A fome, segundo ela, é amarela. Tá? A fome é amarela. Olha o caráter poético com o qual ela consegue descrever a fome. Mas o mais interessante é que no seu modo de existir, de operar, de funcionar, diferentemente de outras pessoas na miséria, Carolina Maria de Jesus resistia pela escrita, em parte pela leitura daquilo que ela ia encontrando no lixo, em parte pela escrita, que a apaixonava, que a envolvia e que, de certo modo, a protegia do horror no qual ela vivia e sobrevivia, na verdade, com seus filhos. Seu dia a dia é registrado em cadernos que ela encontra também no lixo, utilizando cotocos de lápis que ela também encontra no lixo, porque para nada disso ela teria ou usaria o dinheiro que conseguia para comprar. Né? Escrever é, às vezes, para ela, a forma de contornar a dor da fome quando ela volta para casa com tão pouca comida que ela consegue mandar os filhos para a cama com menos fome do que eles estavam antes, mas ainda com fome, e ela vai se deitar sem ter comido absolutamente nada, para no dia seguinte começar de novo uma jornada em busca do que comer, né? De poder oferecer aos filhos o que comer. Uma existência bastante sofrida. Tá? Escrever era a forma de seguir adiante.
era a forma de escapar para um mundo só dela, no qual ela poderia se ver como uma princesa, ela poderia lutar com o seu discurso, um discurso que não seria ouvido. Quem, na década de 50, quando o diário foi escrito, ouviria uma catadora de lixo, mãe solteira, negra, no Brasil? Quem iria ouvir essa mulher? Quem iria dar importância a ela? Ninguém. Portanto, ela escrevia. O relato tem o poder da linguagem que é crua, é a linguagem de uma mulher pouco alfabetizada, né? E eu vou usar essa expressão e não vou utilizar semi-analfabeta, nem vou utilizar como analfabeta funcional, até porque discordo de ambas as classificações. Carolina Maria de Jesus era uma mulher alfabetizada, com deficiências, mas alfabetizada, com capacidade de leitura e interpretação, e síntese, que é a produção de texto. Precarizada, mas ainda assim as habilidades ali colocadas. Tá? Ela tem o mérito de conseguir dimensionar, ora num plano objetivo, descritivo, e muitas vezes até repetitivo, ora num plano poético, figurativo, altamente criativo, as dores de existir naquele momento. Que momento é esse? É um momento em que Prestes Maia, prefeito de São Paulo, havia organizado uma grande reurbanização, revitalização do centro, desmontando as malocas, nome que em São Paulo era preferível ao nome cortiço, mais utilizado no Rio de Janeiro, e que a Dona Helena Barbosa imortalizou em saudosa maloca. Não é? Na letra, o eu lírico lamenta, né, com profunda tristeza a demolição da maloca em que viveu, não é? E isso remonta a um período em que as malocas eram vistas, e ainda são vistas, porque existem em alguns lugares de São Paulo, como cânceres, tumores na cidade que almeja ser organizada, limpa, higienizada. Não só, não é, nessa higiene microbiótica, mas também na higiene macrobiótica das pessoas que contaminam o ambiente. Tudo isso do ponto de vista daqueles que moram em bons apartamentos, em boas casas, amparados por bons salários, decorrentes de bons empregos. Ou seja, é o mundo dos incluídos querendo varrer para longe os excluídos. O mesmo havia acontecido no Rio de Janeiro, no início do século XX, com o prefeito Soares Passos, e depois vai acontecer em São Paulo com Prestes Maia. É daí que surgem as favelas paulistanas, que inclusive quebram um pouco o paradigma visual que nós temos da favela. A favela no Rio de Janeiro é a favela verticalizada. Aliás, o nome favela foi trazido por aqueles que lutaram na Guerra de Canudos como referência às habitações que eram feitas em declives. E por isso, a favela no Rio de Janeiro, que acabou se fixando nos morros, na mesma forma de declive, recebeu esse nome. Em São Paulo também se dava um nome, pela ideia de que ali era uma periferia, porém não urbanizada. Ou seja, não havia saneamento básico, não havia fornecimento d'água, não havia rede de eletricidade formal.
né? Então, no livro, por exemplo, Carolina Maria de Jesus nos conta que onde ela comprou o seu barraco, havia um ponto de energia elétrica de um indivíduo que distribuía e cobrava o quanto queria, e quando brigava com os moradores, simplesmente ia lá e desligava a energia de todo mundo e deixava todos sem energia. Ou seja, uma vida precária. O diário descreve todas as questões que pareciam importantes à vida de Carolina Maria de Jesus. E quando nós imaginamos qual é a dimensão existencial, ideacional de uma mulher negra, favelada, com todos os fardos, não é? Precisar acordar e catar ferragem, e catar vidro, e catar papelão, voltar a vender, comprar o que dava, muitas vezes ir atrás do matadouro para pegar as carnes que não interessavam nem para fazer embutidos, separando as boas das podres, juntar o que dava, voltar para casa, cozinhar, alimentar os filhos, cuidar para que os filhos não brigassem, fossem para a escola, zelar para que a filha, a Vera Eunice, tivesse ali um sapato para não se envergonhar de existir. Tá? Como que essa mulher pensa? O que ela pensa além dos instintos básicos? Do ponto de vista de quem vivia na cidade, as pessoas que viviam na favela eram quase animais, preocupados praticamente apenas com a sua sobrevivência. O que eu vou comer? Onde eu vou dormir? Como é que eu não vou morrer? Só que a complexidade da mente humana não reconhece classe social. A mente humana é a mente humana. Na mente humana cabe a dor, cabe o sofrimento, cabe a angústia, cabe a indignação. Carolina Maria de Jesus não foge a nenhum desses aspectos. É uma mulher que vive isso. Vive a indignação de reconhecer que os candidatos a deputado, a vereador, a cada 4, 5 anos, passavam por lá fazendo grandes promessas e depois não voltavam mais. Né? Ela fala de Juscelino Kubitschek, ela fala de Adhemar de Barros, figuras políticas proeminentes na época, construindo um retrato na forma de um mosaico em que nós temos as relações sociais na favela, as relações econômicas das pessoas muito humildes. Nós temos as angústias de uma mãe que cria os filhos num ambiente em que não tem certeza quanto ao futuro que os filhos terão. A cidadã indignada com o que fazem com a sua cidadania, o proveito que tiram dela. Ou seja, nós temos uma imagem complexa. E é interessante como esse texto chega até nós. Em 1959, Audálio Dantas, jornalista, estava no Canindé fazendo uma matéria sobre a vida dos favelados. Porque, de fato, como hoje, né, nós assistimos no Discovery Channel ou qualquer outro canal de documentários, né, como certas tribos vivem, como certos povos isolados vivem, com um interesse quase que antropológico por isso, havia por parte da camada mais elitizada uma curiosidade. Como que os pobres vivem? Como que vivem os miseráveis? O que comem? Como se reproduzem? Coisas assim. E ele ali fazendo a matéria, tomando notas, entrevistando as pessoas, foi alertado
sobre uma mulher que registrava tudo em seus cadernos. Então ele foi ter com Carolina Maria de Jesus, desculpa. E conversando com ela, né, trocando ali ideias, luta contra a desconfiança dela, porque, como toda sobrevivente, ela é uma grande desconfiada, e consegue que ela lhe empreste um de seus cadernos, que ele leva e rapidamente reconhece uma escrita poderosa, pungente, dolorosa, muito dolorosa, porque é difícil ler Quarto de Despejo e não sofrer com Carolina Maria de Jesus. Não, muitas vezes, olhar para o vazio e pensar, poxa, e eu que achava que minha vida era ruim. Pois é. E Eudálio Dantas, com autorização da autora, publica um primeiro texto na revista O Cruzeiro, uma revista que muitos de vocês não conhecem, eu também não conheci, só vi em bibliotecas alguns exemplares, mas era a revista mais importante do Brasil. E rapidamente aquilo, né, desperta uma atenção gigantesca no público geral. Nossa, que coisa interessante, né? Audálio Dantas deu um certo trato. Ele limpou um pouco as repetições muito excessivas, fez ligeiras adaptações ortográficas para evitar confusão, evitar a incompreensão, mas manteve, tá, praticamente na sua integralidade a escrita de Carolina Maria de Jesus, pontuada por erros de concordância, por erros de ortografia, por erros de regência, por erros de pontuação. Mas aquilo é a língua viva, o registro vivo de alguém que passou por aquela realidade tão sofrida. E aí, em 1960, o livro é publicado. Rapidamente, 10 edições, veja, 10 edições se esgotam. E Carolina Maria de Jesus é alçada à posição de celebridade literária. Há uma foto que eu considero assim, uma foto emblemática, que é ela com um vestido de moda, né, da época, vestindo luvas brancas e dando autógrafos, né? E um dos autógrafos ela dá para ninguém menos que Clarice Lispector. Eu acho isso de uma força imensa, né? Uma autora nova no cenário, que muitos talvez nem considerassem uma autora literária, autografando um texto da maior autora, o maior nome da literatura feminina no Brasil do século XX, e creio eu que, tirando Lígia Fagundes Telles, ninguém tenha chegado perto do que foi Clarice Lispector. E Clarice Lispector gostou, né? Elogiou Carolina Maria de Jesus, porque de fato é um livro admirável. É um livro que deve ser lido. Né? Carolina Maria de Jesus, embora não tenha ficado rica, em comparação com a vida que levava, mudou muito o seu estilo de viver. E saiu do Canindé e comprou uma casinha no bairro de Santana, zona norte de São Paulo. Lá conseguiu viver com os filhos, conseguiu criar os filhos, mas embora tenha tentado seguir com a carreira literária, não obteve muito sucesso. Lamentavelmente, devo dizer, lamentavelmente. Escreveu outros livros, mas nenhum deles despertou mesmo a curiosidade. Porque a curiosidade era pelo modo como os pobres viviam, não mais
pelo modo como os pobres superaram a riqueza. Né? E isso desperta, na minha percepção da realidade, a ideia de que existe um fetiche, né, em relação às maneiras de viver. Como será que alguém vive com um salário mínimo? Que tipo de manobra as pessoas têm que fazer nos seus orçamentos para viver com muito pouco? Agora, depois, quando esse indivíduo alça voo e melhora de vida e começa a ter dignidade, ele já não interessa mais, já não desperta mais a curiosidade, já não tem mais o elemento inusitado. E aí talvez, de fato, não seja mais um produto. Tá? No final da vida, Carolina Maria de Jesus terminou numa chácara, salvo maior engano, em Parelheiros, e voltou a catar papelão. Tá? E ali morreu, num certo abandono, que os filhos foram embora, na pobreza, entre a pobreza e a miséria, porque os recursos também foram embora. Recentemente ela foi incluída na lista de leitura obrigatória de um grande vestibular no estado de São Paulo, vestibular da Unicamp. Já tinha sido incluída em vestibulares no sul do Brasil, né? E todas as vezes que isso aconteceu, a inclusão do nome dela suscitou verdadeiros embates entre críticos, entre estudiosos da literatura, porque uma parte considera que o que ela fez não tem valor literário, considerando que não é referência para a boa, né? Aliás, para o bom uso da linguagem. São os puristas, que, fico feliz em poder dizer, são poucos e são cada vez em menor número. Do outro lado, havia aqueles que entendem que a literatura é o fluxo da vida, é o fluxo da existência. E existir é aquilo. E Carolina Maria de Jesus, ao relatar a própria vida, não deixa de ser menos, aliás, não deixa de ser literata, não é menos literato. Assim como Euclides da Cunha não é menos literato quando escreve Os Sertões, ainda que a sua intenção não tenha sido de escrever uma obra literária. A literatura decorre da linguagem. Tá? A linguagem produz obras literárias, intencionais ou não. Carolina Maria de Jesus escrevia como forma de expurgar uma dor com a qual ela não conseguia lidar de outra maneira. E isso rendeu algo de uma beleza rara.